Questão 22, item 16. Considere a função f definida por f de x igual a menos módulo de x mais 3. A área da região plana, delimitada pelo gráfico da função f e pelo eixo x, é de 9 unidades de área. Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho uma função modular, que eu vou ter que fazer um gráfico. Depois do gráfico, ela vai formar uma figura geométrica com o eixo do x, e eu tenho que calcular a área dessa figura geométrica, certo? Então, vamos começar com o gráfico. Falei em módulo, a gente começa pelo quê? Pelo que tem dentro do módulo. O que tem dentro do módulo é uma função do primeiro grau, x elevado a 1, que por acaso é a função identidade, que fica assim, ó. Função identidade é a bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? Agora, o que eu faço? Para calcular o módulo, eu vou ter que pegar os valores que são negativos, eu vou transformar em positivo, e o valor positivo continua positivo. Então, eu só vou pegar a parte do gráfico que está no terceiro quadrante e vou rebater ela para o primeiro quadrante, para o segundo quadrante, aliás. Agora, o que tem que fazer? Eu quero o módulo de x? Não, eu quero o oposto do módulo. O oposto do módulo é o seguinte: o que é positivo, eu quero negativo, e o que é negativo, eu quero positivo. Como tudo que eu tenho é positivo, eu vou fazer tudo ficar negativo. Então, o segundo quadrante vai para o terceiro e o primeiro quadrante vai para o quarto. E além disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 3. Quando eu somo 3, eu vou causar o quê? Um deslocamento vertical no meu gráfico. Então, se o meu vértice desse gráfico está na origem, no 0, 0, eu vou somar 3 unidades. Então, 0, 1, 2, 3. Meu gráfico deslocou 3 unidades para cima. E agora sim, achei meu gráfico, tá montadinho. Ele falou que forma uma região plana, tá aqui, ó. É um triângulo, certo? E eu preciso calcular a área desse triângulo. Então, eu vou precisar da primeira raiz, da segunda raiz e do intercepto. Se conseguir fazer de cabeça, montando o gráfico, ótimo. Se não, a gente faz o quê? A gente calcula a raiz e o intercepto. Antes de calcular, a gente vai ver o quê? Observações desse gráfico. Domínio igual a reais, então todos os valores de x podem fazer parte da função. A imagem desse gráfico vai ser todos os valores menores ou iguais a 3, ou seja, quando eu projeto meu gráfico sobre o eixo do y, ele vai cortar todos os valores abaixo de 3 e é uma função par. Por quê? Porque ela é simétrica em relação ao eixo do y. Agora sim, agora vamos fazer a raiz. Para calcular a raiz, o que eu faço? Eu pego a minha função, igualo ela a zero. Quando eu transformei essa função numa equação, eu consigo achar a raiz. O mais 3 passa para o outro lado, menos 3. Menos módulo de x, menos 3. Corto os módulos, vai dar módulo de x igual a 3, né? Corto menos com menos. Módulo de x igual a 3 tem uma propriedade que diz o quê? O módulo x, quando for igual a um número, x vai ser igual a o próprio número, ou x é igual ao oposto do número. Então, a gente vai aplicar essa propriedade do módulo, esse conceito de módulo. Então, módulo de x igual a 3, então significa que quais são os x possíveis? Pode ser o meu x1 igual a 3, que é o próprio número, e o x2 é o oposto de 3, que é menos 3. Então, faz sentido ou não faz? Faz, né? Porque o que é um módulo? Se o valor for positivo, que eu botar dentro do módulo, ele retorna o próprio número. Então, módulo de 3 igual a 3. Agora, se o que eu colocar dentro do módulo for um valor negativo, ele vai retornar o oposto do número. Então, o oposto de menos 3 é mais 3. Então, tanto 3 quanto menos 3, se eu colocar no valor de x, o módulo vai, como resultado, vai dar mais 3. Tá? Então, as raízes dessa função eu precisava, achei x igual a 1, x1 igual a 3 e o x2 igual a menos 3. Agora, vamos calcular o quê? O intercepto. Intercepto é aquele ponto do gráfico que vai cortar o eixo do y. Como é que a gente faz isso? É só aplicar a função em zero. Quando eu tenho a minha função aqui, aplico em zero, módulo de zero é zero, menos zero, né? 0 mais 3 vai dar 3. Então, a minha função, o meu intercepto vai ter pontos de coordenada x igual a 0 e y igual a 3. Então, vou lá. Achei o meu primeiro ponto, aqui é o intercepto, coordenadas x igual a 0 e y igual a 3. O segundo ponto, que é a raiz aqui, ó, coordenadas x igual a 3, y igual a 0, e a segunda raiz aqui, ó, menos 3. Menos 3 e 0. Agora que eu tenho os 3 pontos, consigo calcular o triângulo. Aqui é a minha função, o meu gráfico, o meu primeiro ponto, a raiz, o segundo ponto, a segunda raiz, e o terceiro ponto, que é o intercepto. Só preciso calcular a área do gráfico. Duas formas de fazer, usando o determinante, usando a fórmula de triângulo. A área do triângulo, aqui está o nosso triângulo. A área do triângulo vai ser a base vezes a altura sobre 2. Base. Na base, eu vou olhar o quê? Os valores de x. Então, 3
que é o meu x maior, menos menos 3, que é o x menor. Então, vai ficar 3 menos menos 3. E para eu pegar a altura, eu vou olhar os y. Então, eu vou comparar o y da origem, que é o 0, 0, 0, né? Tudo 0 aqui. E o 3, o y do intercepto, que é 3. Então, vai ficar 3 menos 0. Como todas as raízes estão no mesmo plano, eu posso considerar a origem, né? Que o y é igual a 0. Então, 3 menos 0 vai dar 3. 3 menos menos 3 dá 6, e 3 menos 0, 3. Tudo isso dividido por 2. 3 vezes 6, 18, 18 por 2, 9. Então, a área dessa figura geométrica aqui, desse triângulo, 9 unidades de área. Tá? Esse foi fácil de calcular porque a base do triângulo está sobre o eixo do x. Então, é fácil, né? Agora vamos calcular por determinante. Às vezes é conveniente em geometria, em funções, em geometria analítica, calcular a área de triângulo por determinante. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Agora eu vou montar a área do triângulo por determinante. Vai ser como? Vai ser a metade do módulo do determinante. Então, eu vou montar a matriz, eu peguei a coordenada do primeiro, do segundo e do terceiro ponto, A, B e C, e vou repetir o do primeiro. Então, 0, 3 está aqui, do A, 3 e 0 do B e menos 3 e 0 do C. Repetiu do primeiro, 0 e 3. Agora, é o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. A gente aprende em matrizes, né? Diagonal principal, diagonal secundária. Vamos montar o produto. 0 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Agora, na diagonal secundária. 0 vezes 0, 0. Menos 3 vezes 0 dá 0. E 3 vezes 3 dá 9. Então, vai ficar menos 9, menos 9. Menos 9 menos 9 dá menos 18. Então, o determinante disso aqui vai ser 18. Eu quero determinante? Não, eu quero módulo. Então, a área do triângulo vai ser o quê? A metade do módulo de menos 18. O módulo de menos 18 é o valor positivo, que vai dar o quê? Mais 18. 18 por 2 vai dar 9. Então, a área desse triângulo vai ser 9, ou seja, 9 unidades de área, né? Como a gente já tinha calculado anteriormente. Então, o item 16, considere a função, tá? A região entre a função e o eixo x, 9 unidades de área. Ok, certíssimo. Então, item 16 está correto. E a gente encerrando a questão 22, o gabarito da questão 22 é 28.